Conexões está de volta. E hoje debatemos a situação política e econômica do país com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares e Pedro Célio Borges. Bom, a gente falou um pouco de crise política no primeiro bloco e em relação também à questão das crises, dos escândalos de corrupção. A gente tem o maior agora da Petrobras, o ano passado a Operação Lava Jato. São escândalos após escândalos, vultuosas quantias de dinheiro desviadas. Como que isso vai afetar agora a política brasileira, como está afetando a política brasileira e principalmente a credibilidade dos partidos que estão no governo, principalmente o PT, que é quem tem sentido mais essas questões envolvidas com a corrupção. Professor Francisco. Quando a gente pensa na relação entre escândalos ou uma certa deslegitimação ética de um governo e estabilidade política, eu sempre recorro a um estudo recentemente publicado pelo professor Danilo Martuscelli, ele o defendeu lá na Unicamp, que tenta identificar desde a polêmica Vargas versus Lacerda, lá no Brasil dos anos 50, até a contemporaneidade, quando foram as situações em que grandes escândalos de corrupção, quando a pauta ética, moral, portanto, prejudicaram governos. E o interessante é que ele nota que isso se dá quando uma determinada gestão perde o seu principal grupo de apoio. Quando Vargas perde os movimentos trabalhistas ligados ao PTB e acena para o PSD, ele se desestabiliza e Lacerda encontra a chance de apresentar a carta da corrupção. Quando Fernando Collor, como eu já havia dito no outro bloco, se desloca de um certo empresariado que queria desregulamentação em favor de grupos ligados à finança e congêneres, ele nessa transição sofre uma instabilidade junto ao Congresso Nacional e aparece a carta da corrupção. Quando o ex-presidente Lula troca uma base social de movimentos sociais, trabalhadores, por um empresariado e a política de campeões nacionais, ele sofre uma instabilidade profunda e aparece com o mensalão a carta da corrupção. Portanto, na relação entre mercado e Estado, escândalos de corrupção sempre existem, mas eles se tornam relevantes quando um determinado governo não consegue mais articular a sua própria base social e aí os opositores precisam de um argumento e esse argumento se torna a corrupção. Eu não estou dizendo com isso que o problema dos malfeitos na Petrobras não seja gravíssimo, porque nós estamos falando de bilhões de reais, que o problema da estrutural relação corrupta entre Estado e mercado no Brasil não seja gravíssimo. Mas do ponto de vista da reconstrução científica dessa relação, percebe-se que ela é politicamente relevante para desestabilizar governos quando um problema sociológico atinente à estabilidade da sua base aparece. Isso que é o curioso nessa história. E eu acho que junto também a essa perda de base social, há um fator da dinâmica da economia, a conjuntura econômica, né? Eu tenho a impressão que quando a equipe de governo consegue manter a economia sob controle, controlar os principais elementos aí, estimuladores da inflação, quando o governo consegue manter a economia ativada, mantendo investimentos, quando consegue manter o valor de compra dos salários, eu acho que o tema da corrupção perde muito impacto. Perde muito impacto. Havendo possibilidade de recuperação da equipe de governo, eu acho que mesmo se for por essa via transversa do ajuste fiscal, havendo isso, o governo vai ter ele recupera um pouco a capacidade de respirar, de dialogar com a sociedade, de recuperar a iniciativa, principalmente perante as chantagens no Congresso Nacional, especialmente as cobranças e as faturas de conta que os seus aliados apresentam, principalmente assim. E isso possibilitaria, nessa hipótese, possibilitaria uma recuperação de legitimidade e aí a preparação dos novos embates já nos colocaria num ângulo de observação completamente diferente do que é hoje. Então eu tenho a impressão que esses sinais de evidente desestruturação da capacidade de governo está ligado muito ao problema do desempenho econômico. Bom, em relação ainda a esses escândalos, a forma como haverá punição agora, se houver realmente uma punição, pode mudar alguma coisa o cenário político do Brasil? Pode fazer com que essas questões de corrupção não sejam tão
pertinentes, que aconteçam tanto na política brasileira? Pode haver alguma alteração com esses grandes escândalos ou isso deve ser só pontual? Me desculpe, Franca, mas é só para completar, porque faz parte exatamente do raciocínio anterior. Eu tenho a impressão que mesmo a capacidade no grau de eficácia no campo da economia não diminui o problemão que esse governo centralizado pelo PT criou. Porque há um problema de crime ético aí, né, de verdadeiro crime ético, que é contra a história, é contra a possibilidade de que o país, a sociedade brasileira, possa desenhar um futuro mais próximo de algo que está lá nas origens desse bloco de poder e de todo o movimento histórico de transformação da sociedade brasileira que veio aí com o final da ditadura, né? Que fazer com que o povo brasileiro sinta, experimente, goste e defenda um regime democrático, porque a democracia traz melhoria de vida. Porque a democracia melhora a justiça social, ajuda a combater desigualdades. Eu acho que a população brasileira, a sociedade, ela utilizou muitos de seus últimos anos, da última geração, construindo essa ideia. E o governo do PT vem e massacra essa ideia, ajuda a anular. Esse é um crime contra o pensamento progressista no Brasil. É um crime contra a esquerda no Brasil. E essa é uma fatura que o governo do PT tem. Eu acho que isso aí ele vai ter que prestar conta perante os fóruns de debate do pensamento progressista. Por isso que a minha visão, a minha postura hoje, onde eu posso dizer e debater, é dizer o seguinte: o ciclo do PT como expressão histórica do pensamento progressista esgotou-se. E a tarefa nossa de debates como esse, de outros na academia, nos movimentos políticos, né, é pensar o pós-PT. Do ponto de vista de criação de alternativas para os movimentos progressistas. Vale a pena nós ficarmos de olho nos motivos dos movimentos que levam a população brasileira atualmente às ruas. Essa indignação é real e tem um fundo progressista. No entanto, ela está sendo capitalizada pela direita. E isso tem uma culpa, que é o desempenho desse governo aí nesse plano da ética e da discussão da moralidade da política. Professor, você acha que pode haver alguma alteração ou esse cenário de uma corrupção que parece arraigada no Brasil persistir? A verdade é que na cena política brasileira a gente tende a acreditar que esse é um problema peculiar do nosso país. Observamos os índices de transparência internacional, observamos os relatórios globais e o Brasil sempre é muito mal postado em rankings de transparência e de corrupção. Mas esses índices geralmente são feitos por intelectuais lá do país, como os Estados Unidos da América, onde a Halliburton, do vice-presidente Dick Cheney na época do mandato Bush, compra uma guerra no Iraque. Esses índices são produzidos por intelectuais de países como a Suíça, onde o HSBC está envolvido num dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. A verdade é que Estado capitalista é corrupto. Esse é um dado. Bom, e a gente vai continuar essa discussão a respeito do cenário político brasileiro no último bloco do Conexões.